Primeira lei de Newton. Recordem que esta lei, também conhecida como lei da inércia, lá está, foi formulada pela primeira vez por Galileu, apesar de se chamar a primeira lei de Newton. Na sua formulação mais aceite, atualmente, diz-nos que qualquer corpo em repouso, qualquer corpo que esteja em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, permanecerá nesse estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam nele for igual a zero. Ou seja, se eu não tiver forças a atuar no meu sistema, ele ou continua em repouso ou continua num movimento retilíneo uniforme. Ora, os referenciais inerciais não são mais do que referenciais que se encontram em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, aí está. Referenciais inerciais têm esta propriedade. Isto significa que, considerando um corpo que se move com velocidade constante, do ponto de vista de um referencial inercial, esse corpo move-se sempre com velocidade, eu vou pôr V, com velocidade constante, do ponto de vista de qualquer referencial inercial. Certo? Se o meu carro, aqui em cima, tivesse uma velocidade constante, então, uma velocidade constante em relação à autoestrada, em relação ao pastor, qualquer outro pastor que tivesse aqui, também via esse carro com uma velocidade constante, ou seja, com um movimento retilíneo uniforme. A única exceção consiste em escolher um referencial inercial que se mova à mesma velocidade do corpo, ou seja, a nossa moto com o carro. Nesse caso, a velocidade do corpo na perspectiva do referencial escolhido será igual a zero. Será igual a zero se o referencial se mover exatamente à mesma velocidade que o referencial inercial. Notem também que, de acordo com a lei da inércia, a resultante das forças a atuar sobre este corpo será nula. Ou seja, a força também vai ser nula em qualquer referencial inercial, dado que o corpo se encontra em repouso ou movimento retilíneo uniforme. De um modo análogo, se se considerasse um movimento não uniforme do ponto de vista do referencial inercial, agora vamos para a parte de não uniformes. Não uniforme. De um modo análogo, se se considerasse um movimento não uniforme do ponto de vista do referencial inercial, esse movimento seria também não uniforme quando considerado do ponto de vista de qualquer referencial inercial. Não uniforme no referencial 1 é igual a não uniforme no referencial 2. Assim, do ponto de vista de qualquer referencial inercial, o movimento deste corpo só poderia ser explicado mediante a atuação de forças cuja resultante seria diferente de zero, obedecendo à lei da inércia. Ou seja, se o movimento é não uniforme, a resultante das forças não pode ser zero. Estas forças seriam sempre as mesmas do ponto de vista de todos os referenciais inerciais, sendo apenas descritas por sistemas de coordenadas diferentes, sem que um deles seja melhor do que os outros. Lembrem-se da ideia de relatividade. São formas diferentes de descrever a mesma coisa. Tudo depende do ponto de vista, sendo que os vários pontos de vista são igualmente válidos. E quanto aos referenciais não inerciais? O que é que significa isto de um referencial não inercial? Conseguem descobrir? Não inercial. A que é que isto corresponde? Correspondem a referenciais acelerados. Isto é, referenciais cuja velocidade não se mantém constante. Então, este referencial não inercial é um referencial cuja velocidade é diferente de constante. Isto aqui significa constante. Ou seja, tenho a velocidade a variar, ou seja, tenho uma aceleração. E isto pode ser em módulo ou em direção. Ou seja, se eu primeiro tinha uma velocidade 1 assim e depois tenho uma velocidade 2 assim, isto sofreu uma força. A velocidade já não é constante. E faltam por aqui V, vetor. Isto tem causas decisivas. Imaginemos um corpo com movimento retilíneo uniforme de um ponto de vista do referencial inercial. Que tem
por exemplo, um movimento assim retilíneo uniforme. Começa aqui e acaba ali. Se considerarmos o corpo de um ponto de vista de um referencial não inercial, então ele estará animado de um movimento acelerado. Se eu tiver um referencial que está a mudar a velocidade ao longo do tempo, então um movimento deste corpo que era inicialmente uniforme vai deixar de ser uniforme. Então, o que exige a atuação de uma força resultante não nula. Esta força, será que eu, por ter agora um referencial diferente que é não inercial, vou ter uma força diferente de zero? Esta força que não surgia quando se considerava um movimento do ponto de vista de um referencial inercial é difícil de explicar fisicamente, uma vez que é causada pela própria aceleração do referencial, em que a aceleração do referencial é diferente de zero, e o motivo pelo qual o corpo apresenta uma certa aceleração do ponto de vista desse referencial. Por esta razão, esta força é vulgarmente designada por força fictícia. Fictícia. Exato. É também este o motivo pelo qual preferimos os referenciais inerciais aos não inerciais. Se eu tiver um referencial inercial, para mim este é um referencial fixe. E isto é uma mão com um polegar para cima a dizer fixe. Assim, a partir de agora falaremos apenas de referenciais inerciais. Surge agora uma questão muito pertinente em física. Quais as transformações de coordenadas que temos que considerar quando transitamos entre dois referenciais inerciais diferentes? Galileu foi o primeiro a dar uma resposta a estas questões, criando assim as transformações de Galileu. Transformações de Galileu. Que são uma componente importante da relatividade de Galileu.